Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre a polêmica do dia. Maurício será jogador do Flamengo em 2024? O Inter está oferecendo Maurício para um rival direto da Série A do Campeonato Brasileiro? Quero te contar também, gente, sobre a punição pesada que o Inter sofreu do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em virtude das confusões. Lembram lá atrás? Semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, jogadores punidos, Inter punido, inclusive com jogo de portões fechados. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, muitos conteúdos, né? Vocês viram, o Colorado não tem dia de paz, Maurício no Flamengo, o Inter punido, tem muita coisa pra gente falar, afinal, né, aqui você se informa sempre com as últimas informações do Internacional. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Lucas Colar, setorista do Inter, olha, desde 2015 no mínimo, tá? Então, convido vocês a se inscreverem aí no canal, já batemos a marca de 107 mil inscritos, então sigo pedindo a parceria de vocês, deixando o like, se inscrevendo, ativando as notificações nos vídeos aqui do canal que tem a força da Zapay, aplicativo gratuito que você consulta seus débitos referente a carro, moto e caminhão, licenciamento, multa e PVA para não ter o risco, né, de ter o teu veículo apreendido. Então, vai no aplicativo da Zapay e lá mesmo você pode quitar, né, essas dívidas em 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento para você parcelar, quem sabe, em 12 vezes e não ter um juro tão alto assim, tá bem? COLAR20 é o cupom disponível aqui para vocês. Informação do colega Vene Casagrande, que é um dos repórteres mais bem informados aí do futebol brasileiro, cobre preferencialmente o Flamengo. Ele trouxe uma informação no canal de que o Maurício, meia do Internacional, foi oferecido ao Flamengo. E aqui, cara, eu tenho plena convicção de que o Vene está falando a verdade. Só que eu quero contextualizar para vocês como isso funciona. Afinal, hoje o passe do Maurício ele é fatiado, né? O Maurício tem o seu passe dividido entre Inter, Cruzeiro e o próprio André Curi. Só que assim, Inter e Cruzeiro também têm dívidas com o André Curi. O André Curi é um dos maiores, se não hoje o maior empresário do futebol brasileiro. Participou recentemente de várias negociações envolvendo o Internacional. Foi o intermediário da vinda do Rocher ao Inter. Foi o intermediário da venda do Yuri Alberto ao Zenit. E por aí vai. Ele é empresário do Alan Patrick, ele é empresário de grandes jogadores que estão no Internacional hoje. O próprio Maurício, por exemplo, é um caso. E assim, gente, o que o empresário vai querer fazer na janela de transferências? Me parece uma pergunta com resposta óbvia. Ele vai querer lucrar, ele vai querer dinheiro, né? Bufunfa, faz-me rir no bolso, correto? Então, o que está acontecendo? O André Curi chegou ao Internacional e perguntou o seguinte: quanto vocês querem pelo Maurício? E a informação que eu tenho é de que o Inter gostaria de, no mínimo, 10, 8, 9, quem sabe 11 milhões de euros pela sua parte, os seus 50%. E aí depois o resto do percentual se vê. O que eu tenho de informação também é de que o Cruzeiro tem uma dívida tão grande com o André Curi que daqui a pouco o Cruzeiro pode abrir mão do seu percentual para ceder ao André Curi. Ou seja, o André Curi pode ter até 50% do passe do Maurício nesta janela de transferências. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando o nome do Maurício e está oferecendo a clubes parceiros, né? O Flamengo é um caso. Ele tem entrada no Flamengo, ele tem entrada no Palmeiras, ele tem entrada no São Paulo, ele tem entrada no futebol europeu, né? Com outros grandes, né, clubes do mundo. Então é um cara cheio de contatos e isso está acontecendo. Então ele pegou o telefone e perguntou: ó, Flamengo, tem o Maurício aqui, custa tanto, vocês estão afim? O Flamengo está analisando a contratação. Não necessariamente o Inter precisa vender o Maurício ao Flamengo. O Inter tem o direito federativo do jogador, ou seja, o Inter escolhe para onde vai vender o Maurício. Se vier uma proposta, quem sabe, de 10 da Atalanta da Itália e de 11 do Flamengo, o Inter pode escolher vender para a Atalanta da Itália. Então o que está acontecendo é o Maurício sendo oferecido.
O que eu ouvi é, o Inter não tem pressa para vender o Maurício, afinal é um jogador que está ambientado, é um jogador titular, o Inter vai vender o Johnny, o Inter tem o dinheiro da Liga Forte Futebol, então é muito mais uma pressa do empresário do Maurício do que propriamente, né, do jogador que quer deixar o Inter neste momento. Então, assim, de olho no Maurício, mas por enquanto só o empresário oferecendo para clubes e um dos clubes foi o Flamengo. Beleza? Qual a tua opinião sobre isso? Maurício tem que ficar? Maurício tem que sair? Tua opinião sempre é muito importante. Ficando ali no meio-campo do Internacional, quero dar os parabéns aqui para Alan Patrick, o meia colorado, camisa 10, capitão, que foi eleito o jogador do mês de outubro no Campeonato Brasileiro. Prêmio individual pela grande campanha que ele fez aí no mês de outubro, foram 5 jogos. Até separei os jogos aqui pra gente falar sobre, tá? Ele atuou em especial contra o Grêmio, fez um partidaço, contra o Santos, fez um partidaço, contra o Vasco, fez um partidaço, contra o Curitiba, apesar da derrota do Internacional também, foi muito bem o Alan Patrick, e contra o Bahia ele não esteve em campo, né? Então jogou alguns jogos também o Alan, então justíssimo, né? Eleito o melhor jogador do mês de outubro. Estou colocando a foto dele aqui com o troféu, afinal, né, a gente tem que valorizar os nossos ativos e, de fato, né, o Alan Patrick é um cara diferenciado nesse sentido e merece todo o crédito do mundo aí, o nosso capitão. Beleza? Eu vou falar de Alan Patrick, mas agora eu quero uma pauta negativa, tá bom? Porque o Inter foi punido de forma dura pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta das confusões na semifinal do Campeonato Gaúcho deste ano, o empate do Inter contra o Caxias no Beira-Rio, eliminação nos pênaltis. Vocês vão lembrar que depois, né, que o Inter é eliminado, os jogadores saem numa confusão, né, numa pancadaria generalizada. Tem torcedor do Inter que invade o campo e acaba agredindo um jogador do Caxias, e isso, claro, teria consequências. Vou separar por partes aqui, tá? O Inter foi punido com 2 perdas de mando de campo, ou seja, no Campeonato Gaúcho 2024, o Inter já abre com 2 jogos sem público. O primeiro, na verdade, com portões fechados, sem a presença de público, e um segundo apenas com presença de mulheres, crianças até 12 anos, deficientes e idosos. Então são os torcedores que podem ingressar no estádio neste segundo jogo. Ainda não há tabela do Campeonato Estadual. Multas. R$80 mil, o somatório das multas do Internacional. Pela invasão de campo, R$10 mil. Pela briga dos jogadores, 20 mil. E pelo combo, né, geral da confusão, 50 mil. Ou seja, R$80 mil em multa financeira para o Inter. E agora, para mim, o maior prejuízo de todos, além de jogar sem torcida e tudo que isso pode acarretar. 6 jogos de suspensão para Alan Patrick, Gabriel Mercado e Emerson Júnior. 3 jogadores que não estarão em campo por 6 jogos no Campeonato Estadual. Além deles, tá? John, Baralhas e Moledo também pegaram 6 jogos. Só que o John tá lá no Valladolid, então vai cumprir quando voltar ao Brasil, em algum momento em algum campeonato estadual. Baralhas deve aplicar essa punição no Atlético Goianiense e o Moledo já está suspenso por doping, né? Então não pode jogar. Então, essas as multas pesadíssimas, né, que o Inter tomou do STJD, valendo para o gauchão do ano que vem. Tá certo? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código do Colar para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje 2 jogos do Campeonato Brasileiro, tem Fortaleza e Botafogo, tem Flamengo e Red Bull Bragantino, jogos atrasados do Brasileiro, e hoje a tabela fica todo mundo igual. Tô torcendo por vitória dos 2 cariocas. E vocês, qual é o palpite? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Feitoria, gente, aquele abraço, a gente se vê. Fui!